Fala galera do áudio, hoje a gente veio fazer um review da caixa A7V, a minha nova caixa. Bom, e o review é dessa daqui, A7V, uma caixa que eu escutei, fiquei impressionado, vou falar um pouquinho dos recursos dela e dos diferenciais das outras caixas. Vamos lá, o que tem dentro dela? Um manual simples, basicamente falando das funções, um cabo. Aqui ele é não sei se dá para ver na luz, uma textura diferente no alto-falante. Ele é uma composição junto com minerais, então ele promete uma durabilidade muito maior no alto-falante do que o alto-falante tradicional de papelão. O drive dele, né, ficou bem famoso esse drive com a Adam Audio, que é o drive de fita. Ele promete você conseguir trabalhar muito mais horas sem um áudio irritante. E o diferencial dessa caixa legal, que você consegue desparafusar e virar ao contrário. Então, dependendo de quanto espaço você tiver, se você for colocar num tripé, alguma coisa assim, você consegue trabalhar com ela deitada. Vira o drive, desparafusa, vira, conecta, e você consegue trabalhar ou deitado, ou trabalhar de pé, na sua preferência. Ela está um pouco longe. Eu não sei como está aqui, eu vou jogar um pouco mais para cá. O diferencial da T5V, você pode ver aqui, você tem as saídas de pressão do woofer pela frente e a T5V por trás. O modelo anterior, ele tinha tanto o botão desliga e desliga por aqui, como também o botão de volume. Você tem essa regulagem com 4 áreas de frequência, seria para adaptação do ambiente, né? Então você tem 4 frequências de grave, 3 frequências de médio grave, 3 frequências de médio agudo e 3 frequências de agudo. Volume, no formato de knob. Aqui você tem que selecionar ou XLR ou RCA, não é automático. Deixa eu ligar a energia elétrica para vocês verem. Então aqui você tem 4 tipos de grave. Geralmente grave é a parte mais complexa, né? Inclusive depois eu vou mostrar o estúdio para vocês em um outro capítulo. Vocês vão ver o que mais a gente usou aqui na sala foi o bass trap, que é a armadilha de grave. Geralmente é o que mais vaza. 3 já de médio grave, 3 de médio agudo e 3 de agudo. Aqui selecionado no RCA e aqui selecionada no XLR. E o legal dessa caixa é que ela tem um remote control. Esse remote control você consegue usar o software da própria Adam Audio, conectar ela via cabo de rede, e aí você tem 2 opções. Ou você pode fazer equalização, que não necessariamente precisa ser por aqui, e você consegue também atualizar a caixa. Então você acaba estando sempre com uma caixa atualizada. Tem outra configuração aqui, que seria as configurações Pure. Essa configuração é mais para você fazer mixagem, masterização, ela fica uma caixa mais flat. Já a linha uniforme é mais para você escutar música, para fazer composição, você tem grave mais encorpado, você tem agudos mais presentes, ou seja, ela fica uma caixa mais de escuta, não tanto uma caixa flat para você fazer
mixagens e masterizações. Você tem também o externo, que aí você consegue usar o Adam Audio Network nessa função. Clicando de novo, você volta para a equalização normal. Bom, como eu havia prometido, vou soltar o drive para mostrar para vocês como fica a caixa no padrão lateral. São 4 parafusos Allen, então parafuso super simples. Só encaixar. Retorna os parafusos. Detalhe, o drive fica para dentro e o falante para fora. E você tem uma caixa multiposição. Ah, tem uma coisa legal que também esqueci de falar. Embaixo dela ela tem 4 pinos, eu acho que é M6 ou M8. Fixação em um tripé, alguma coisa assim. Além de você deixar só pelo peso da caixa, você também consegue fazer a fixação para ficar mais seguro. Você tem as duas configurações. Configuração que ela vem tradicional, de pé, ou deitada. E a deitada ela lembra muito a A8H, que é uma caixa superior a essa, um modelo superior. Ela vem com o mid-range embaixo, o drive e o falante de 8 polegadas. E caso eu queira, posso colocar uma de cada lado. E aí, mudo esse drive também e deixo os dois nessa posição. E aí o que eu havia falado, se eu não me engano, aqui ela vem com 4, se eu não me engano, parafusos M8 para você fixar num tripé de caixa específico ou alguma adaptação, fica bem mais seguro. Como vocês podem ver, a gente está montando o estúdio novo agora. Instalamos os monitores, vamos colocar as caixas. As caixas vão ficar não direto na mesa, vamos correr atrás de uma espuma que aguente o peso dela, se eu não me engano, ela acho que são 8 quilos, não tenho certeza, preciso ver no manual, se eu não me engano são 8 quilos. Então preciso achar uma espuma aqui bem densa que não abaixe com o peso dela. Essa mesa aqui ela não vai ficar direto, essa mesa de ferro, então não é adequado para mesa de estúdio. Nós vamos colocar uma madeira de 1,5 aqui e logo depois a posição. Provavelmente aqui nós vamos colocar de 2 a 3 modelos de caixa, com certeza essa, né, que vai ser a principal, a HR da Maki, e pode ser que também tenha uma Yamaha HS8, que é uma caixa muito usada em estúdios para fazer comparação. Tá bom? A gente se vê em breve. Até mais.